Boa noite, família Missão Atos. A paz do Senhor seja com você, seja com a sua casa, seja com a sua família. Estamos mais uma vez aqui, que alegria, que satisfação poder estar aqui compartilhando algo que o Senhor falou comigo. Creio que vai falar com você também. A mensagem que eu quero trazer para vocês, que Jesus se importa com vocês, ela está no livro de Lucas 8, de 1 a 3. E depois a gente vai falar o versículo 8 em algumas partes que chamaram a minha atenção. Que o Espírito Santo falou comigo e eu creio que vai falar com você. Então vamos lá. Lucas 8, 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curado de espírito maligno e doença. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. E Susana e muitas outras estavam. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Amém, irmãos? Até aí. Eu comecei a ler essa passagem, o Espírito Santo começou a falar tremendamente comigo a respeito disso. Dessas mulheres que serviam Jesus através de seus bens. Eu creio que elas começaram a caminhar com Jesus e começaram a ver que Jesus se importava com as pessoas. Elas começaram a ver e elas adotaram isso para elas. Elas tomaram essa característica de Jesus para com elas. E começaram a se importar com ele, a se importar com o mestre. A ponto de servi-lo com seus bens. Em algumas versões está fazendas. Falar que Jesus se importa com a gente, chega a ser até brincadeira, né? Porque a gente sabe que ele se importa. Ele tem esse cuidado, ele tem esse amor, ele tem essa preocupação com as nossas vidas. Aí você começa a ler esse versículo, e eu fui começando a ler. Falei, Senhor, mas é um versículo conhecido, é uma parábola, vem o semeador, depois vem a respeito da cadeia que não se acende. Falei, é tudo conhecido, mas daí o Senhor me trouxe uma outra maneira. O Senhor me trouxe a maneira que Ele se importa com você. Quando Ele fala do semeador, Ele fala para nós, eu se importo com você, mas desde que você tenha o coração preparado para receber a palavra. Isso é uma primeira pessoa, Ele falou assim, eu se importo com você. Você conhece a palavra do semeador? Eu conheço. E Ele falou fortemente no final, falou assim, eu se importo com você. A partir que você tenha um coração preparado para receber a palavra. Eu falei, Senhor, que palavra forte, que palavra poderosa. Aí ele foi na cadeia, ele falou, eu se importo com você. Eu quero que você brilhe, eu quero que você brilhe no alto, não é debaixo de uma cama, não é num lugar escuro, mas eu quero que você brilhe no alto. Mas para isso, eu preciso revelar algumas coisas para você. Para que você entenda a minha importância na sua vida, há algo que precisa ser revelado. Eu falei, nossa, Senhor, é tremendo. Eu creio que Ele está falando com você. Aí Jesus se importa. Logo depois vem, no mesmo Lucas 8, logo em sequência, vem a mãe e os seus irmãos e fala, querendo ver Jesus. Aí Jesus fala assim, eu me importo com aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele se importa com aqueles que fazem a vontade do Senhor. Quem é teu pai e tua mãe? Aqueles que fazem a vontade do Senhor. E o Espírito Santo foi me levando, ele foi me levando. Daí, em Lucas 8, fala aquela passagem que ele está na Galileia e ele atravessa do outro lado e todos já conhecem que as ondas eram fortes, Jesus estava no barco, estava dormindo. Aí ele fala assim, peraí, eu me importo com meus discípulos. Eu vou levantar, alguém chama, mestre, nós vamos morrer. Aí ele fala assim, peraí, eu me importo com meus discípulos. Ele acalma a tempestade, ele acalma o mar. E os discípulos amedrontados, meio preocupados, meio aflitos, ele fala assim, que homem é esse? Que até o mar
e o vento obedece. Ele se importa com você, que ele está aí para acalmar a tempestade, para acalmar o mar, para te trazer um conforto. Ele se importa com você porque ele vai do outro lado, chegando do outro lado, ele encontra um demoniado gadareno. O que ele faz? Ele fala assim, eu me importo com ele. Ele atravessa a tempestade para ir ao encontro de uma pessoa. Fique sabendo, Jesus atravessa a tempestade para ir de encontro com você, e de encontro com a tua dificuldade, e de encontro com os seus problemas, para trazer solução. E ele chega nesse endemoniado, se importando com ele, e expulsa aqueles demônios aos porcos. E aquela cidade inteira ficou apavorada vendo aquilo. O jovem querendo ir com Jesus, ele para e fala assim, não, fique aqui, vai testemunhar o que eu fiz. Vai testemunhar como eu fui importante em sua vida, como eu importei com a sua vida. Vai testemunhar. E esse jovem, sabendo da importância que ele tinha para Jesus, ele ganha a cidade inteira. E não para por aí, saindo de lá, ele chega do outro lado, e no mesmo Lucas, ele chega do outro lado, aí encontra o Jairo, chefe da sinagoga, se prostra aos seus pés e fala, Senhor, preciso que tu vá em minha casa, minha filha está doente. Ele se importando, falou, Senhor, me leva até lá, que eu quero ir lá com ele. E começa a caminhar, e a multidão já estava esperando Jesus ali na beira da praia. Eu começo a imaginar aquele monte de gente apertando, e aí vem a mulher do fluxo de sangue, há 12 anos, sofrendo, e toca na orla de Jesus, e Jesus fala assim, peraí, alguém tocou em mim, eu me importo, peraí, eu me importo com essa vida. E ele começa a falar, alguém tocou em mim, eu quero saber, eu me importo com essa vida, eu quero saber. E ela constrangida fala, Senhor, eu te toquei. Aí o Senhor fala assim, aliviados são os seus pecados. E ela foi curada através do toque, a fé dela salvou. Aí você começa a ver, eu me posiciono no lugar de Jairo nessa situação, vendo aquela multidão, aquele monte de gente falando de Jesus, ele se importando com aquela vida ali que foi tocada, que foi curada. No coração dele ele já estava frito, a minha filha. Mas quando ele se importa, ele vai. E chega, e ele ainda falando, se você pegar, ele ainda falando para a mulher, que a fé dele curou, ele ainda falando, chega alguém da casa de Jairo e fala assim, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Veio uma notícia para abalar a fé de Jairo, mas Jesus ainda se importando, falou assim, não, eu vou até lá, ela só dorme. E todos já conhecem que ele foi até a casa e ressuscitou a menina. Quantas vezes na nossa caminhada vai ter alguém que em meio às preocupações vai trazer uma palavra de desânimo. Mas fique sabendo que Jesus se importa com você. Ele está no comando da sua vida. Ele tem amor por você. Então eu comecei a refletir, o Espírito Santo me levou nessas passagens, eu li o Lucas 8 inteiro de uma maneira intensa, que eu vi cuidados em todas as áreas, Jesus se preocupando com todos, para que o seu coração esteja preparado para receber a boa semente, para que você venha brilhar, e Ele vai trazer coisas que estejam ocultas, Ele vai trazer para ser revelada, porque é um amor pela sua vida. Aí Ele começou a se preocupar com os discípulos que estavam desesperados em meio às ondas, porque Ele se importava com os discípulos, Ele se importa com você. Ele sabe da dificuldade que tu tem passado e Ele vem com a resposta certa para cada uma. A diferença é a gente entender o tempo de Deus, o kairos de Deus é diferente do nosso tempo. Ele se importa comigo, Ele se importa com você, Ele se importa com a sua casa, Ele sabe da dificuldade. Mas quando a gente entender, como o demoniado gadareno, quando ele entendeu que Jesus se importou com ele, e ele falou, peraí, ele me importa comigo, tem uma cidade inteira para mim ganhar, tem uma São José do Rio Preto inteira para você ganhar, para mim ganhar. Ele se importa com você e você vai estar cheio, motivado para fazer a vontade de Deus. Não frustre os planos de Deus, não frustre os sonhos de Deus, seja canal de bênção. Eu quero te falar, você não está jogado no caos. Há um propósito de Deus na sua vida. Há um querer do Senhor na sua vida. Não temas. Você não é
Você não está perdido. Você é o filho e a filha, a criança amada do Senhor. No entanto, se você pegar no livro de João 18, ele fala assim, ó, não vos deixarei órfãos, deixarei um consolador. Se importando com a sua vida, Jesus se importando com você, deixa o Espírito Santo para te consolar. Amém? Pega aí na sua mão, quem está na sua casa. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, meu Pai Celestial, nesse sábado, Senhor, coloco cada casa aqui presente, cada casa que está com as portas abertas para receber, Senhor, do Senhor algo. Espírito Santo, prepara cada terreno para que possa saber a importância que ele tem no teu reino, a importância que ele é para o Senhor, ó Pai. Começa a transformar essas vidas, começa a transformar esses casamentos. Senhor, essa pessoa que anda angustiada, que anda depressiva, achando que ninguém a ama, achando que ela não é importante, achando que ela não tem valor. Espírito Santo, invada o seu coração agora e traz para essa vida algo novo, traz para essa vida algo diferente, traz o teu amor, traz o teu refrigério, traz a tua segurança. Senhor Jesus, entra nesse lar agora, desses casamentos, Senhor, que se encontram truncados, que se encontram, Senhor, feridos. Senhor, restaura, pois o Senhor tem um propósito para esse lar, pois o Senhor tem um propósito para essa família, pois o Senhor tem um propósito para essa casa. O Senhor se importa com os seus filhos, o Senhor se importa com essas filhas. Oh, Pai, quantas mães, quantos pais têm orado, Senhor, pelos seus filhos que estão perdidos, Senhor, e o Senhor está falando fortemente em meu coração. Diga a eles que eu amo, diga a eles que eu me preocupo com eles, diga a eles que eu sou com eles, diga para eles não temer, diga para eles acreditar, diga para eles crer. Eu sou Deus, o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Crê nessa palavra, irmãos, e Deus te abençoe. Amém, família? Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Fiquem em paz.